Olá, seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Nesse vídeo você vai ouvir um relato que aconteceu no estado da Bahia. O terror na roça, a semana que ninguém jamais esquecerá. Boa noite. Meu nome é Vicente Sabino Rocha. Tenho 49 anos e atualmente resido em Cícero Dantas, estado da Bahia. Entretanto, nem sempre vivi aqui, pois cresci em um pequeno povoado no sertão baiano. Minha infância e adolescência foram marcadas por muitas dificuldades, já que a subsistência era obtida a partir de terra e criações, o que exigia muito esforço e dedicação. Além disso, enfrentávamos situações inexplicáveis, como a que vou relatar agora. Eu tinha 16 anos naquela época, e em um fim de tarde voltava com o meu primo Luiz, quando avistamos um homem subindo uma colina que dava acesso ao roçado de seu Jeremias, um senhor já idoso que residia em frente à nossa casa. Embora o homem estivesse bastante distante, era possível notar que suas vestimentas eram muito largas e ele caminhava de forma desequilibrada, aparentando estar embriagado. No entanto, não poderia ser o seu Jeremias, pois ele ainda trabalhava pesado mesmo na idade avançada. Ao chegarmos em casa, relatei ao seu Jeremias o que havia avistado. No entanto, ele minimizou a situação, afirmando que não havia nada de valor para ser roubado lá e que provavelmente se tratava de um bêbado que teria caído e acordaria com algumas formigas o mordendo. Dessa forma, deixamos o assunto de lado e cada um seguiu para sua residência. No entanto, naquela noite, coisas estranhas foram testemunhadas e ouvidas por todos os moradores daquela estrada. Até hoje, me lembro vividamente de acordar com o som de algo arrastando-se e gemendo no meio da rua. Devido à minha preferência por dormir em redes na sala, eu conseguia ouvir qualquer movimento que ocorresse em frente à minha casa, já que sempre fui uma pessoa com sono leve. Naquela noite não foi diferente, exceto pelo fato de que os gemidos eram horrendos, como se fosse uma pessoa à beira da morte. Meu pai acordou com o barulho e foi verificar o que estava acontecendo. Minha mãe tentou impedi-lo de abrir a porta ou a janela, alegando que o que estava do lado de fora era obra do tinhoso, como ela dizia. Contudo, ele não a ouviu e abriu a porta, revelando que parecia ser um homem caído no meio da estrada. Porém, não era um ser humano. Ao abrir a porta, meu pai descobriu que o que tinha ali, na verdade, era um boneco de pano sujo, do tamanho de um ser humano e usando um chapéu velho, algo muito bizarro. As luzes das outras casas começaram a acender e as pessoas saíram para ver o que estava acontecendo. O fato de que um boneco de pano havia sido colocado naquela posição, ninguém sabia como explicar. Meu pai, por sua vez, sugeriu que alguém poderia ter feito isso como uma brincadeira para assustar as pessoas que moravam naquela região. Seu Jeremias pegou o boneco e afirmou que ele iria morar com ele a partir daquele momento. Ele deixou claro que aqueles que fizeram aquilo como uma brincadeira acabaram perdendo o brinquedo. Então, seu Jeremias levou o boneco para casa e todos entraram. Na manhã seguinte, percebemos que seu Jeremias havia fincado um pedaço de madeira no quintal e pendurado o boneco lá, declarando-o como vigia da casa. O boneco ficava posicionado atrás de onde havia apenas mato e bem em frente à janela onde eu costumava descansar na rede. A vista não era agradável, então, sempre que ia dormir, eu fechava a janela. Antes, eu costumava deixá-la aberta para sentir a brisa de noite, mas depois do aparecimento do boneco, eu a mantinha sempre fechada, pois o objeto me dava arrepios. Dias depois, enquanto voltava para casa de bicicleta à noite, passei pela subida onde ficavam os roçados, seu Jeremias e meu pai. Avistei um homem que parecia estar juntando restos de madeira, arrastando-os e levantando poeira em meio à escuridão.
Repentinamente, o homem colocou fogo em algo, e quando a luz voltou, eu notei alguém vestido com as mesmas roupas do boneco que deveria estar pendurado no quintal do seu Jeremias. Ele rapidamente subiu em sua bicicleta e eu corri para avisar meu pai sobre o que estava acontecendo. Meu pai, então, pegou sua carapina, que ele só usava com situações extremas, e nós fomos junto com meu primo e meu tio até o roçado. Contudo, quando chegamos, o fogo havia simplesmente desaparecido e havia apenas uma pequena nuvem de fumaça baixa. Procuramos em todos os lugares, mas não encontramos mais ninguém. No entanto, notamos que a madeira havia sido juntada e alguém havia tentado atear fogo nela. Quem teria feito isso e por quê era um mistério. Depois daquela noite, nada mais aconteceu. Lembro-me de que quando começou a chover, plantamos milho e feijão, mas nada além disso. Apesar das boas chuvas, tivemos problemas nos roçados. Quando chegávamos pela manhã, as plantas estavam secas, como se algo tivesse cercado tudo durante a noite. Em pouco tempo, tudo que plantávamos morria, como se a terra não fosse capaz de produzir mais nada. Meu pai dizia que parecia coisa de magia negra ou olho grande, mas nossa família não tinha intrigas com ninguém. Então, por que isso estaria acontecendo? A única coisa que crescia naquele roçado era o mato, e com o tempo meu pai desistiu de plantar qualquer coisa lá, assim como o seu Jeremias. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas depois de uma noite com muita chuva. Na manhã seguinte, seu Jeremias bateu na nossa porta chamando meu pai para ver algo. Eu também fui ver o que era e fomos até o quintal onde o boneco estava pendurado. Seu Jeremias disse: "Estão vendo? Olhem para os pés desse boneco." Quando olhamos, vimos lama e pedaços de mato nos pés e pernas, além de haver também nos braços e mãos. O meu pai perguntou: "Como esse boneco está sujo de lama e pendurado aqui?" "Olhem para os braços." "Vou me livrar disso ainda hoje. Posso estar ficando louco, mas acredito que esse boneco está andando por aí quando ninguém está vendo." E foi nesse momento que contei a ele sobre a vez em que vi um homem estranho no roçado, vestindo as mesmas roupas daquele boneco. Então, seu Jeremias apontou que o boneco estava trazendo azar para todos e decidiu queimar ele em um monturo próximo. Nós pegamos o boneco e o levamos pelo mato até um buraco onde costumávamos queimar o lixo. Seu Jeremias jogou querosene no boneco e ateou fogo nele, enquanto assistíamos ele queimar. Naquele dia, quando voltamos, o tempo passou rápido e à noite, quando fomos dormir, ouvimos gemidos vindo do mato. Foi uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi na vida e não tenho nada para comparar com o que todos ouviram naquela noite. Tenho certeza de que aquele boneco não veio sozinho para o povoado e foi responsável por tudo de ruim que nos aconteceu depois da sua chegada. Após o boneco ser queimado no monturo, surgiram rumores de que o local ficou assombrado e que uma presença era sentida sempre que alguém queimava lixo por lá. Embora alguns afirmassem que essas coisas não existem, eu digo que existem sim e estão por aí. Alguns aparecem em forma de bonecos, outros como criaturas que nem mesmo pesadelos poderiam imaginar. Eu fui testemunha de que o mal existe e tem várias formas. Não importa como ele se apresente, para você sempre será o mal. Chegamos ao fim de mais um relato. Espero que você tenha gostado dessa história assim como eu. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima história!